Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, passando aqui para deixar mais um pedacinho do maná dos céus. Eu estou bastante dias sem gravar o pedacinho do maná dos céus, mas hoje eu quero chamar a vossa atenção para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: Palavra do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, amados diletos irmãos, eu li até o versículo 16, do 13 até o 16, livro de Mateus 5. Eu gostaria de utilizar esse texto para trazer um pequeno comentário a todos os nossos irmãos. Amados, diletos irmãos, todos nós sabemos que estamos no ano eleitoral. Daqui mais uns meses estaremos indo à urna para eleger o presidente da nação, para eleger os governadores estaduais, para eleger senadores, para eleger deputados federais e deputados estaduais. Mas eu quero utilizar a palavra de Deus hoje, onde a palavra diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Eu quero dizer para os irmãos que sempre que a igreja se permitiu a prestar a sua condição de igreja para um partidário política, a igreja perde a sua pureza, ela perde a sua essência. Sempre que a igreja se envolve com política partidária, ela perde a sua visão, ela perde a sua essência, ela perde o seu poder de ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Sabemos que nesses últimos dias que vivemos, a maioria das denominações evangélicas no Brasil torna-se palanques eleitorais. Alguns líderes espirituais, alguns pastores, movidos pela sede de poder, acabam entregando seus templos para candidato político, candidatos que manipulam os membros da igreja, e até mesmo os pastores manipulam os fiéis da igreja para eleger os candidatos que eles apoiam. Muitos desses líderes embalados
pelas piores motivações. Alguns desses líderes recebem verba de candidato. Os candidatos muitas vezes são escolhidos por causa da propinas que eles dão aos líderes espirituais, aos pastores. E muitas vezes esses candidatos são eleitos não pela vocação política, não pelo preparo, não pela ética, mas movido pela ganância, pela ganância de poder. E os pastores que prestam o seu tempo, que prestam o seu púlpito para esses políticos, irão pagar o preço muito alto, perderão a essência de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Alguns pastores, para defender os seus interesses, não para defender o interesse da igreja, mas para fazer, muitas vezes, caixa para seu próprio deleito, em favor de sua própria ganância, não em favor da sua igreja. Essas igrejas têm minado sua credibilidade. Essas igrejas têm abafado a sua voz profética. Igreja que se envolve em política. A igreja não foi chamada para ser boca de político, mas para ser boca profética de Deus. Por isso, algumas igrejas têm abafado a sua voz profética. Isso tem ocorrido, lamentavelmente. As bancadas evangélicas, não rara, estão envolvidas em corrupção. Estão envolvidos com aquilo que nós chamamos de engano. Mas Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos perder essa essência. Não podemos ser semelhantes àqueles que não têm temor a Deus. Uma igreja precisa de reforma espiritual. Uma igreja precisa se afastar da mentira e pregar a verdade. Hoje a igreja se afasta da verdade e vive na prática da mentira. Hoje as lideranças estão descuidadas da ética espiritual. Têm pregado uma teologia de falsidade. Um dos maiores enganos em que a igreja está envolvida é o chamado teologia da prosperidade. O Senhor Jesus, certa feita, disse para um jovem que se apresentou a ele, disse: eu te seguirei por onde fores. E o Senhor Jesus disse: as aves dos céus têm o seu ninho, as raposas o seu couvir, mas o Filho do Homem, ele não tem onde inclinar a sua cabeça. Então esta teologia pregada pela igreja da atualidade, onde diz que você deve dar tudo e que você receberá 100 vezes mais, isso é uma teologia de mentira. Sinto muito, amados, eu não gostaria de estar falando isso com vocês. Mas a igreja precisa voltar ao princípio, voltar-se
primeiro para a Escritura e depois praticará o que é certo. Hoje nós temos uma pobreza de pregadores no púlpito. Pregadores que muitas vezes mostram suas próprias fraquezas de conduta. Nós temos falta de pregação fiel das Escrituras. Precisamos voltar a praticar a Escritura. Precisamos voltar a pregar os bons costumes, a ética moral. Precisamos deixar de nos envolver com política. A política é necessária para o Estado, para o país, mas a igreja não tem que se envolver com política. Precisamos de uma igreja reformada, uma igreja que busque a essência do poder, que pratica a verdade, que prega a verdade, que não aceita em seu púlpito aqueles que estão usando o púlpito simplesmente para se autopromover. Precisamos voltar a ser a luz deste mundo. Precisamos voltar a praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é viva. Nós vivemos em um momento de perigo, de manipulação da própria fé. A Bíblia diz, pois receberam muitas vezes a palavra com toda avidez, mas acabaram desistindo. Livro de Atos do Apóstolo 17:11 diz que no período dos apóstolos, a igreja recebia a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Hoje, muitos pregadores estão usando fábula em vez da verdade. Eu costumo utilizar fábulas, e quando utilizo fábula, eu digo, essa aqui é fábula, não é parábolas. Parábolas são as palavras verdadeiras. Fábulas são aquilo que nós não podemos, muitas vezes, mostrar que é real. A igreja evangélica no Brasil tem se desviado da sã doutrina. A igreja evangélica no Brasil tem tolerado o erro e abrigado em seus seios práticas reprováveis. Uma dessas práticas é a manipulação da fé. Líderes com mania de grandeza, escondido atrás de um falso manto de unção, guia os seus membros da igreja como sendo algo de moeda de troca, manipulando os dons espirituais. Colocam sobre seus membros pesado fardo, pesado jugo de legalismo. A igreja da atualidade precisa voltar a praticar a palavra da verdade. Doa quem doer, mas nós precisamos voltar a pregar os dons espirituais, a fé que transforma, a fé que liberta, a fé
que produz a salvação da alma. Nós não precisamos de julgo que prenda a nossa consciência com uso e costume alheio às Escrituras. Precisamos voltar a orientar os membros da igreja a serem crentes, a beberem do Espírito da vida, da fonte da vida, a beberem o cálice da salvação. Ainda que venhamos enfrentar o levante do inimigo sobre a nossa vida, precisamos ser crente, tomar posse, tudo através da fé. Precisamos voltar às Escrituras. A Escritura exige que os crentes sejam dependentes da Escritura. E o crente, ele precisa primeiro consultar a palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão. Hoje as igrejas estão se acomodando, estão se adequando, em vez de fazer discípulo, em vez de buscar a alma perdida, eles deixam de fazer seguidores para seguires outras lideranças, torna-se guias de cego a guiar outros cegos. Eu sou presbítero, amado, e eu não quero ser alguém que guia outras pessoas para o abismo. Uma igreja precisa de reforma espiritual. Sempre que a sua liderança se desvia das Escrituras para manipular seus membros ou colocar-se acima dela, alguém precisa tomar a rédea. Alguém precisa voltar à essência de ser sal, de ser luz. Hoje os pastores, as lideranças espirituais se transformaram em gurus, em verdadeiros gurus espirituais. Algumas pessoas que me seguem na rede social, eles entram no meu privado e dizem: presbítero, eu preciso de uma revelação. Eu não tenho revelação para passar para ninguém. Eu preciso de uma profecia. Eu não posso profetizar para você se não for através do Espírito de Deus. Uma igreja precisa então de reforma espiritual. Uma igreja precisa ter líderes fortes, não líderes que usam artifício para manipular a fé, a fim de obter vantagem pessoal. Uma igreja precisa da essência do Espírito. Precisa que haja líderes libertos, aqueles que prometem ao povo em nome de Deus, e que Deus esteja utilizando estes homens para cumprir aquilo que prometeu. Hoje, as lideranças prometem algo em nome de Deus, mas Deus não prometeu. Deus não disse nada. E por isso deixamos de ser a luz do mundo, deixarmos de ser o sal da terra. Tornamos-nos insonso. Nossas palavras não encontram eco na alma das pessoas. Nossa palavra não produz libertação. E culpamos a falta de fé de outras pessoas, dizendo que outras pessoas não têm fé. Mas muitas vezes nós mesmos, que somos liderança, deixamos de ser a verdade,
deixarmos de ser o sal da terra, deixarmos de produzir frutos dignos de arrependimento. Precisamos voltar a nos arrepender, a nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos leve ao arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu venho perante a Tua presença, Pai. Eu venho pedir, Senhor, que o Senhor usa de misericórdia para com cada um de nós. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Passa a nos usar, Pai, como Tu queres nos usar. Eu escolho, Senhor, a ser o sal da terra, a ser a luz do mundo. Pois é desta maneira que Tu nos vê. Se nós estamos em Cristo, se a palavra do Senhor estiver em nós, então pediremos tudo e o Senhor nos dará. Senhor, eu escolho a servir a Ti, a ter envolvimento forte e capaz de realizar tudo o que está em Teu plano. Eu aceito tudo o que o Senhor planejou para mim. Eu rejeito as acusações do inimigo da minha alma, de que muitas vezes ele diz que sou irremediavelmente fraco e derrotado. Eu aceito, Senhor, a minha limitação. Eu aceito a minha grande dificuldade atual, como muitas vezes ter falhado. Mas eu peço, Senhor, um renovo. Eu peço, Senhor, que o Senhor renova a minha visão. Que o Senhor me dá, Senhor, uma visão acerca da vitória do Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, a concentrar a minha atenção na majestade divina, no poder e na soberana grandeza que o Senhor tem manifestado através do Teu Filho amado. Pai Celestial, que de modo algum o Teu Espírito poderá falhar. Ajuda-nos a ver que precisamos viver uma vida de união com Teu Filho amado, com Cristo. Porque quando eu me uno a Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu rejeito todos o fardo que o inimigo tem colocado sobre a minha vida. Torne-se a Tua glória sobre mim. Que o fardo da iniquidade caia por terra. Que o fardo do legalismo caia por terra. Ensina-me, Senhor, que é momento de buscar a Tua face, é momento de jejuar, de orar. Eu sei, Senhor, que muitas vezes tenho sido falho, muitas vezes não jejuando, não buscando a Tua face. Mas Tu, Senhor, deseja que eu venha reconhecer o Senhor, que é o Pai da eternidade. O Senhor quer que eu reconheça meus próprios pecados, as minhas falhas, e que meus pecados me afastaram de Ti. E o Senhor quer que eu venha me arrepender, então eu arrependo-me profundamente dos meus pecados e me limpa no sangue do meu Salvador Jesus Cristo. Tomo de volta todo o terreno que o inimigo muitas vezes destruiu em minha vida.
Eu tomo de volta tudo aquilo que o inimigo levou. Eu sei, Senhor, que agora eu sou autoridade constituída em Cristo Jesus. E como esta autoridade eu reivindico todos os terrenos que o inimigo muitas vezes acabou retirando da minha vida. O Senhor me prometeu que jamais me deixaria só, que jamais me abandonaria. Sei que isto é verdade. Eu sei que a tua palavra é verdade. Então eu afirmo, o Senhor é o meu auxílio, e eu não temerei o que possa me fazer o homem. Firmado estou na fé. Resisto ao inimigo da minha alma por meio da fé. Eu resisto todo o levante dos reinos das trevas e ordeno que o inimigo da minha alma e os seus demônios me deixem e se dirija para onde o Senhor Jesus Cristo enviou. Pai Celeste, eu aceito, eu escolho desfrutar de tudo o que está escrito na palavra da vida, da tua vontade se cumprir em mim e para mim. Obrigado, Senhor, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Farei a tua vontade. Aceito a minha responsabilidade de ser forte. Farei com que a força que habita em mim seja a essência do teu Espírito. Sei, Senhor, ser a tua vontade. Então eu agradeço por meu nome estar escrito no livro da vida. Eu agradeço por o Senhor me transformar em sal da terra, em luz do mundo. Eu rejeito, Senhor, todo espírito de idolatria, todo espírito de religiosidade. Eu renuncio ao espírito da incredulidade. Eu renuncio ao pecado e assumo, através do nome de Jesus, assumo que eu sou luz neste mundo de treva. Eu rejeito todos os desejos carnais. Eu rejeito toda a iniquidade. Eu rejeito todo o pecado. Esse pecado que tem criado um abismo, que tem me afastado de ti. E volto para ti. Em nome de Jesus. Pai, libera aqui na terra sobre mim, sobre meus irmãos, sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre as minhas netas. Libera, Senhor, a tua graça. Sobre o meu ministério, libera o teu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus ministre a paz, a fidelidade, a fé, a santificação da minha alma, a cura interior, a sabedoria, a prosperidade, a unidade no Espírito, a alegria, a mansidão, o amor e a reconciliação com todos aqueles que muitas vezes eu tenho tido conflito. Pai, neste dia eu te agradeço, eu te glorifico, porque sei que a minha vida está agora fundamentada na tua palavra. Sei, Senhor, que a minha casa está agora sendo habitado pelo teu Espírito Santo. Eu oro por todos os irmãos, por todas as irmãs, pedindo tua graça, Pai, pedindo a unção do teu Espírito. Fortaleça este homem, esta mulher, que muitas vezes não tem força para orar. Ó Deus, eu te peço, a favor dos meus entes queridos, de todos os meus amigos, de todos os meus parentescos, encerro esta oração, dizendo: glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, que é Deus eterno, que é Deus soberano. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém e amém.